Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Giro Ambiental. Fica comigo que hoje a nossa edição está muito legal. Eu vou começar te perguntando se você sabe o que é biomassa. Já sei, já ouviu falar, mas não sabe definir muito bem, né? Então vamos lá, biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal usada com a finalidade de produzir energia. São exemplos de biomassa o carvão, bagaço de cana-de-açúcar, a lenha, entre outros. É um recurso renovável que funciona como fonte alternativa de energia por ser mais limpa, por ter um custo menor e trazer menos impactos ambientais quanto à emissão de poluentes. Aqui no Brasil, a biomassa mais comum é a de madeira, que além desses benefícios que eu citei, tem como vantagem a grande disponibilidade aqui no país. E se é fonte renovável e se polui menos, se tem menos impacto ambiental, tem que ser falado sim aqui no Giro Ambiental, porque é o mundo em que a gente vive, né? Esse mundo de recursos finitos e esgotáveis que está em jogo. E um grupo de autores e pesquisadores se debruçou sobre esse tema para lançar o livro Prospecção do Uso da Biomassa Florestal para Finalidades Energéticas no Brasil, que acaba de ser lançado pela editora Atena. Esse é o nosso destaque de hoje do Giro Ambiental e a gente convidou a primeira autora desse livro, a engenheira ambiental e sanitarista Tamires Baesso, para conhecer um pouco mais desse trabalho. Tamires, seja bem-vinda. Obrigada pela sua entrevista aqui com a gente no Giro Ambiental. Olá, Mariana e todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui participando do programa Giro Ambiental e representando também os demais autores do livro citado. Tamires, esse livro é resultado da sua dissertação de mestrado, né? Tem um contexto aí. Foi pelo programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Qual era o objeto de estudo, né? Eu dei uma pequena introdução sobre a biomassa, né? E isso que a gente tem aqui no Brasil, essas discussões importantes também, mas qual era o tema central desse estudo e como é que ele virou um livro? Então, o nosso tema principal era buscar uma tendência da utilização futura da biomassa florestal para os próximos anos. Consideramos o período até 2030, que resultou, então, na prospecção do uso de biomassa florestal para finalidades energéticas no Brasil. A gente contou, então, a abordagem utilizada no estudo foi a abordagem Foresight, que ela utiliza, então, a opinião de especialistas da área de biomassa florestal, né, no nosso caso, para buscar, então, a tendência da utilização futura da biomassa florestal aqui no Brasil. E como que funciona essa utilização da biomassa aqui no Brasil hoje? Isso acontece já há um tempo. Como que é o cenário hoje da biomassa florestal no Brasil? Então, a biomassa, como você mesma citou ali, o termo biomassa, né? Então, a biomassa florestal ela é empregada principalmente como uma fonte de energia térmica, seja na forma de calor e vapor, e ela também é empregada na produção de carvão vegetal, que essa conversão da lenha no carvão vegetal ela é feita através da pirólise, do processo denominado como pirólise, cujo material é posteriormente utilizado como combustível sólido secundário. Então, respondendo à sua pergunta inicial sobre a situação brasileira frente à biomassa florestal, de acordo com os dados do Balanço Energético Nacional, da Pesquisa Energética, da Empresa de Pesquisa Energética, com ano base em 2017, além do carvão vegetal, eles correspondiam a 8% da oferta interna de energia no Brasil. Esse dado foi atualizado com ano base em 2019, e essa oferta de energia interna com base na lenha e no carvão vegetal aumentou para 8,7%. Os dados históricos também da Empresa de Pesquisa Energética referente à produção e ao consumo interno da lenha no Brasil indicam que em 1970 a produção e o consumo interno era de 102,8 milhões de toneladas. E em 2017 foi de 78,8 milhões de toneladas, havendo um pico na produção e no consumo no ano de 1984, atingindo então uma produção e um consumo de 107,6 milhões de toneladas. Com relação ao consumo interno do carvão vegetal, em 1970 ele era de 2,4 milhões de toneladas e em 2017 ele passou para 5,5 milhões de toneladas,
cujo pico do consumo ocorreu em 1989, tendo como maior consumo, né, neste ano, de 11,7 milhões de toneladas. Historicamente, a situação sobre a utilização da biomassa florestal aqui no país, nos anos anteriores, é importante destacar que os dados históricos de referência da nossa pesquisa consideraram as informações fornecidas pela empresa de pesquisa energética, através do Balanço Energético Nacional, e também pelo IBGE, através da pesquisa de produção de extração vegetal e da silvicultura. É importante ressaltar que tem uma diferença entre os dados fornecidos pela empresa de pesquisa energética e também pelo IBGE, onde os dados fornecidos pela empresa de pesquisa energética são em toneladas e representam a produção da silvicultura somada à produção da extração vegetal. Enquanto os dados da PEVES, que estão em metros cúbicos, eles consideram somente a produção da silvicultura. Então, diante disso, a pesquisa de produção de extração vegetal e da produção de silvicultura, ele tem um comparativo dos dados de 1997 a 2019, acerca da participação do extrativismo vegetal e da silvicultura na produção primária de biomassa florestal ali, né? E esses dados indicam que o valor da produção primária da silvicultura superou o da extração vegetal, e é uma situação que ocorre desde o ano de 2000. Então, houve aí uma redução, talvez, da oferta da produção e do consumo interno no Brasil em relação à diminuição da extração vegetal no país. Agora, esses dados que você apresentou para a gente, Tamires, da utilização da biomassa enquanto um recurso renovável, né, que, como eu disse, também tem um custo menor, pode ser, né, uma fonte alternativa, é positivo, então, a gente pensar que estamos caminhando para, de repente, uma alternativa realmente para o uso energético aqui no Brasil? Isso é bom? Sim, com certeza. Vou citar também os dados da nossa pesquisa, né? Que é importante relatar que essa expectativa futura ela está relacionada à crescente demanda de energia no Brasil e no mundo, e para essa crescente demanda de energia, ela está atrelada ao aumento da população e também à escassez dos recursos naturais, né? Então, para atender essa necessidade, existe o desafio de buscar as mais variadas fontes de energia para complementar a matriz energética atual e que preferencialmente sejam fontes renováveis. Considerando que o Brasil ele é uma referência mundial no setor de árvores plantadas, surge uma oportunidade para o setor florestal aumentar a sua participação no setor energético. De acordo com o estudo realizado sobre a tendência futura da utilização de biomassa florestal para finalidades energéticas, a perspectiva da sua utilização ela é otimista, tendo em vista que dentro de diferentes tipos de biomassa, para 66% dos entrevistados, né, eu esqueci de mencionar que a abordagem Foresight, ela considera a aplicação do questionário para especialistas da área, então a gente montou esse questionário, efetuou as perguntas e esses nossos dados são referentes às respostas fornecidas pelos especialistas da área, né? Então, para 66% destes respondentes, haverá um alto crescimento do consumo de biomassa florestal nos próximos anos, ou seja, até 2030. Os especialistas, eles também esperam uma produção e um consumo total de lenha de cerca de 80 milhões de toneladas para o ano de 2030, o que representa uma taxa de crescimento anual de 0,12% ao ano. E para o carvão vegetal, a expectativa de consumo para o ano de 2030 será de 6 milhões de toneladas, representando, então, uma taxa de crescimento anual de 0,64%. Apesar de haver, então, essa projeção de crescimento da utilização de biomassa florestal para finalidades energéticas nos próximos anos aqui no país, os especialistas eles também apontam que esse crescimento ele dependerá de outros fatores, como o desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia na área, o crescimento econômico do país, a criação de políticas públicas, bem como de programas de incentivo na área, e também de investimentos públicos e privados no setor.
Quanto dado, né? Quanta informação vocês conseguiram coletar, né, Tamires? E como você disse, você não esteve sozinha nesse projeto, né? Quem são os pesquisadores e autores envolvidos com você no livro? Então, tem o Flávio José Simeone, que foi o meu orientador no mestrado, né? Ele possui projetos com a Embrapa e, através desse contato com a Embrapa, desse projeto, a gente tem contato com o Cláudio Bustinelli e também com o José Mauro Magalhães, que ambos são da Embrapa, né? Legal. Tamires, para a gente fechar, a gente, enquanto jornalista, é curioso, deu uma olhadinha um pouquinho, né, bem por cima no livro. Me parece ser um livro bastante completo, tanto para quem é da área, quanto para estudantes, professores, pesquisadores ou cidadão que tiver interesse. Tem um design bastante, né, arrojado, interessante para chamar atenção para esse tema. Aonde encontrar este livro? Vamos divulgar aí o seu produto para as pessoas. Então, desde o início da nossa pesquisa, o nosso maior objetivo era disponibilizar para o maior número de pessoas, né? Até porque a projeção ela não é muito para frente, digamos, né? São só 10 anos aí. Então, a gente queria disseminar o quanto antes esses dados. Então, a gente optou pela publicação de forma digital, né? Por meio de um e-book, e publicamos através da editora Atena. Então, é só entrar no site da editora e procurar lá nos e-books o tema prospecção, que estará, se não me engano, é o primeiro que aparece. É só clicar lá que está disponível. Quem que tiver interesse aí em ler. Legal, tá feita a divulgação então para o pessoal de casa. Tamires, obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho, que o Brasil tenha muito mais pesquisadores e pesquisas como as de vocês, porque a gente está precisando, né? Obrigada. É verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada, hein? Até a próxima. E olha só, uma nova forma de combate aos mosquitos transmissores de doenças como a malária e a dengue vem sendo testada na Amazônia. Trata-se de uma tinta com efeito inseticida que é passada em paredes. É isso mesmo. Como funciona? Depois da pintura, né, da parede, as fêmeas do mosquito são colocadas no local. E, por fim, os insetos são cobertos com pano preto para que eles repousem ali. Até o momento, os estudos indicam que entre 10 e 15 minutos são suficientes para os mosquitos Anopheles e Aedes aegypti, que transmitem essas duas doenças, morrerem. Na primeira semana de experiências, o inseticida mostrou 100% de eficácia de mortalidade desses animais no Amapá. E segundo as análises feitas pelo Instituto de Pesquisas Científicas Tecnológicas do Amapá, ele pode ter duração de até 2 anos, ou seja, é mais duradouro do que o atual método de prevenção que a gente conhece, que é o fumacê, que fica no máximo por 2 horas no ambiente. Esse produto, para quem não sabe, já é utilizado em cerca de 60 países, mas é inédito aqui no Brasil. E para a gente fechar, um artista canadense que queria muito ser tatuador achou desperdício praticar suas habilidades de desenho em materiais que muita gente usa, como pele sintética de plástico e pele de porco. Então ele achou uma forma nada comum de desenvolver as suas artes, seus desenhos, em cascas de laranja. Ele contou em uma entrevista que, para ter inspiração, ele vai caminhando pela floresta, vai estudando plantas, coletando animais antigos, sempre ouvindo uma música para dar aquela inspiração. E aí as ideias vão vindo sempre baseadas na natureza. O artista tem viralizado no Instagram com as fotos de suas laranjas tatuadas, que são só testes, mas viraram uma verdadeira obra de arte. Tá aprovado, já pode começar a tatuar de verdade. O Giro Ambiental fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo na semana que vem. Fique bem e até lá. Tchau.